Que o seu dia, sua semana sejam de muita paz e de muitas bênçãos. Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais viscerais e, honestamente, mais difíceis sobre o sofrimento humano. O capítulo 30 do livro de Jó. É um texto que não dá pra ler de forma passiva, né? De jeito nenhum. Ele te agarra, assim, e te força a olhar pra dor de um jeito que poucas obras na literatura mundial conseguem. Não tem filtro, não tem respostas fáceis. É a dor em estado bruto. Exatamente. E para nos ajudar a navegar por essa escuridão, a gente está com duas ferramentas excelentes. As Bíblias de Estudo da versão Holman e da Nova Almeida Atualizada, a NA. Ah, ótimas escolhas. Ter duas perspectivas ajuda muito. Sim, a ideia é usar as notas, os comentários de ambas, para tentar entender as camadas desse lamento. A nossa missão hoje é fazer uma espécie de anatomia do desespero de Jó. Anatomia do desespero. Gostei disso. Como ele articula uma dor que parece indizível. Que imagens ele constrói para expressar o abandono total em todas as frentes. Social, física e, a mais terrível de todas, a espiritual. É uma jornada em tanto, mas é fascinante ver como, no meio desse colapso absoluto, surge uma honestidade brutal que, de certa forma, é um ato de resistência. Boa. Então vamos começar pelo começo da queda. Para entender o impacto do capítulo 30, a gente precisa lembrar que o 29 é o oposto total. Total. Lá é a glória. Lá, Jó descreve os dias de glória dele, quando era respeitado, honrado, uma voz de sabedoria na comunidade. Agora, no capítulo 30, o chão some. E o primeiro golpe que ele descreve nem é a doença, é a humilhação pública. Sim, isso é chocante. Isso me choca. Ele não começa com meu corpo dói, ele começa com as pessoas me desprezam. E não é qualquer pessoa. Esse é o ponto que torna a humilhação tão cortante. O texto diz que agora zombam dele os de menos idade do que eu. E não para aí. Não, fica pior. Ele diz, cujos pais eu não teria aceitado nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. Pensa na violência dessa frase. Nossa. Ele está dizendo que os pais dessa gente não serviam nem para a tarefa mais baixa, que era cuidar dos cães, que por sua vez cuidavam das ovelhas. É uma hierarquia de desprezo e ele está no fundo do poço. E ele continua pintando esse quadro. Diz que são filhos de doidos, gente sem nome. Párias. Exato, párias que foram expulsos da sociedade e vivem, sei lá, roendo raízes no deserto. Basicamente, à margem da sociedade. Que são eles. Sim. São eles que agora cospem no rosto de Jó e fazem canções de deboche sobre ele. O que isso nos diz sobre a dor dele? Diz que o sofrimento dele não é privado, é um espetáculo. E a humilhação é maximizada porque vem de baixo. No mundo antigo, a honra era um capital social imenso. Era a sua identidade pública. Claro. Perder a honra para um igual já era devastador. Agora, ser ridicularizado pela escória da sociedade era o equivalente a ser apagado como ser humano. Ele perdeu tanto status que virou o brinquedo de quem não tinha absolutamente nada. E tem uma imagem no versículo 15 que, para mim, resume tudo isso de forma poética e brutal. Ele diz que a sua honra como nuvem passou. Essa imagem da nuvem é genial. E o que eu acho fascinante aqui é que uma nuvem não é roubada, não é quebrada. Ela simplesmente se dissipa. Evapora. Exato. É como se a onça dele, que era algo tão sólido, tão visível, que projetava uma sombra, de repente se dissolve no ar. É uma perda impalpável, o que a torna ainda mais enlouquecedora. Não tem contra quem lutar. Exato. Simplesmente não está mais lá. É o colapso da identidade social dele. E a partir daí, o texto mergulha no colapso do corpo. Se a sociedade o rejeita, seu próprio corpo parece traí-lo de dentro para fora. E as descrições são quase gráficas demais. Muito. Ele fala que a noite perfura os ossos e o mal que me corrói não descansa. A imagem de algo perfurando os ossos durante a noite é terrível. A linguagem é muito precisa. Não é uma dorzinha, né? É uma força ativa, agressiva, perfura, corrói.
O corpo dele se tornou um campo de batalha onde ele está perdendo. E as notas de estudo ajudam aqui. Ajudam muito. Elas ressaltam que isso não é só uma descrição poética. Provavelmente reflete os sintomas de uma doença de pele severa, talvez alguma forma de lepra, algo comum na região. Faz sentido. Daí as frases minha pele se escurece e cai e meus ossos queimam de febre. É uma decomposição em vida. É isso. E no meio dessa descrição física, ele chega a uma metáfora que parece ser o coração de todo o capítulo, lá no versículo 31. Ah, sim. Ele diz, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. E essa imagem, nossa, é o resumo perfeito de como o sofrimento pode inverter todo o nosso mundo. A harpa e a flauta são instrumentos de celebração, de louvor, de alegria, de festa. Uhum. Na vida de Jó, esses instrumentos não estão mais em silêncio. É pior, eles continuam tocando, mas agora a melodia que produzem é a do luto. Nossa, isso é muito poderoso. É como se ele dissesse: a própria trilha sonora da minha vida foi corrompida. Aquilo que antes me trazia alegria agora só articula minha dor. A alegria não só foi embora, ela foi substituída por uma versão distorcida da si mesma. E essa sensação de distorção se estende para a própria identidade dele. Ele não se sente mais nem mesmo humano. Sim, é aí que entra aquela imagem estranhíssima do versículo 29. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. À primeira vista parece aleatório. Por que esses animais? Então, as duas bíblias de estudo que a gente está usando, tanto a Roma quanto a NAA, explicam isso muito bem. Na cultura da época, chacais e avestruzes eram símbolos do deserto, de lugares abandonados, desolados. Ok. E o mais importante, os sons que eles emitiam, especialmente à noite, eram interpretados como gritos de angústia, sabe? Uivos de lamento. Ah, então ele não está dizendo que virou um animal. Ele está dizendo que o som que sai dele não é mais uma fala humana. Não é um louvor, uma palavra de sabedoria. Exato. O som que ele emite agora é o uivo primal de uma criatura ferida e solitária no deserto. É isso. É o isolamento em seu nível máximo. Ele foi expulso da comunidade humana, o corpo dele está se desfazendo e agora a voz dele se tornou o som da desolação. Ele não se reconhece mais. Ele se identifica com as criaturas que simbolizam a perda e o abandono. É a desumanização completa. É uma dor que destrói a reputação, o corpo, a identidade. Mas para Jó, essa dor não é anônima. Ela tem um autor. E é nesse momento que o texto fica realmente tenso. Ele se vira e aponta o dedo. Não para os zombadores, não para a doença, mas diretamente para Deus. A partir do versículo 20, o tom do lamento muda para uma acusação direta. E é aqui que o texto se torna profundamente desconfortável para muitas tradições religiosas. Porque Jó não sofre em silêncio piedoso. Ele grita. E grita contra Deus. Ele diz: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. O silêncio de Deus é a primeira tortura. A dor é terrível, mas a sensação de que ninguém está ouvindo, Ou pior, de que alguém está ouvindo e escolhendo não responder, é o que quebra o espírito. E ele vai além do silêncio. Ele acusa Deus de ser a fonte ativa da dor dele. A linguagem é de uma violência chocante. No versículo 21, tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, me atacas. Ele não diz, tu permitiste que eu fosse atacado. Não. Ele diz, tu me atacas. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza da fé que o livro de Jó explora. A fé de Jó não é uma aceitação passiva. É uma fé que briga, que argumenta, que acusa. Ele se recusa a acreditar que o Deus em quem ele confiava se tornou indiferente. Para ele, a única explicação para a intensidade do sofrimento dele é que esse mesmo Deus agora se tornou seu inimigo pessoal. Ele usa a imagem de ser levantado pelo vento, jogado numa tempestade. Sim, ele não é uma vítima passiva de uma tragédia. Ele se sente como um brinquedo nas mãos de uma força divina e hostil. Ele está descrevendo um Deus que não é só silencioso, mas sádico. E ele leva essa lógica à conclusão aterrorizante no versículo 23. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos.
Para ele não há esperança de alívio. Naquele momento, o plano de Deus é simplesmente destruí-lo. O que me parece mais brutal aqui é que Jó não está reclamando só do sofrimento em si, mas da incoerência dele. É essa a principal angústia teológica dele. Sem dúvida. Você tocou no coração do problema. E isso nos leva à camada final do lamento dele, que é o sentimento avassalador de injustiça. Certo. A dor física é uma coisa, a humilhação social é outra, a sensação de abandono divino é ainda pior. Mas a ideia de que nada disso faz o menor sentido moral, isso é o que aniquila a alma. Exato. E ele articula isso de forma muito clara nos versículos 25 e 26. Ele olha para o passado dele, para o caráter, e basicamente diz: eu joguei pelas regras. Sim. Ele pergunta: por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Ele está construindo um caso. Eu era uma boa pessoa. Eu tive empatia. Eu me importei. Onde está a justiça nisso? Ele está ativando o que a gente chama de teologia da retribuição, mas para usar contra Deus. Essa teologia é muito comum na época e, convenhamos, até hoje. Muito comum. Equilibrado. Se você faz o bem, recebe o bem. Se faz o mal, recebe o mal. Os amigos de Jó usam essa lógica para acusá-lo, dizendo: você deve ter pecado para merecer isso. Mas Jó a inverte. Exatamente. Ele inverte, ele diz: eu sei que fiz o bem, portanto eu deveria receber o bem. O que está acontecendo é uma violação das regras do universo. E o versículo 26 é o soco no estômago que resume essa violação. Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. É a inversão total das expectativas morais e espirituais dele. É o caos. Exato. As notas da NA sobre esse trecho são muito diretas. Jó encontrou o mal exatamente onde a fé e a moralidade dele diziam que ele deveria encontrar o bem. A angústia dele, portanto, não é só física ou emocional. É uma angústia cognitiva, teológica. O sistema operacional do mundo dele travou. As regras não se aplicam mais a ele, e Deus, o suposto programador do sistema, ou está em silêncio ou se tornou malicioso. É o terror de viver um universo que de repente se tornou absurdo. Exato. Uau! Então, recapitulando essa jornada pelo capítulo 30, é um retrato completo, quase clínico, de um desmantelamento humano. Sem dúvida. Começa com a honra que se evapora como uma nuvem, a humilhação vinda do lugar mais improvável, depois mergulha na agonia de um corpo que se desfaz, onde os instrumentos de alegria agora tocam uma marcha fúnebre. E tudo isso culmina no confronto. Sim, no confronto com um Deus que deixou de ser um refúgio para se tornar um adversário cruel. É a perda de tudo: dignidade, saúde, comunidade e, finalmente, a perda do sentido. Isso me deixou com um último pensamento, sabe? Qual? O capítulo termina assim, sem resolução. Termina com a música de Jó transformada em lamento, com o grito dele ecoando num aparente vazio. É verdade. Isso nos leva a pensar: será que em momentos de sofrimento extremo, quando as respostas não existem e a fé parece impossível, a própria capacidade de articular a dor, de transformá-la numa queixa honesta, em arte, num grito como Jó fez, será que isso não é, em si, um ato de profunda resistência? E talvez o primeiro, minúsculo passo para encontrar um caminho, mesmo quando não há luz alguma. Que Deus abençoe todos os ouvintes.